Esse vídeo se dedica à resolução das questões 5Q e 5R da seção de exercícios do capítulo 5 do livro Elements of Integration in Lebesgue Measure. Para a questão 5Q, nós temos o nosso enunciado da seguinte forma: se t é maior que zero, então a integral indo de zero até mais infinito de Euler elevado a menos tx dx é igual a 1 sobre t. Além disso, se t é maior ou igual a um a positivo, então Euler elevado a menos tx é menor ou igual a Euler elevado a menos ax. Use isso e o exercício 4M para justificar diferenciar sob o sinal de integral e para obter a fórmula integral de zero até mais infinito de x elevado a n vezes Euler elevado a menos x dx igual a n fatorial. A primeira coisa a se fazer nesse exercício é avaliar exatamente o que nós obtemos do exercício 4M. O enunciado dele é o seguinte: seja x o intervalo, o raio indo de zero até mais infinito, e seja que o conjunto dos subconjuntos de Borel de x, e seja lambda a medida de Lebesgue em que, se f é uma função contínua não negativa em que, mostre que a integral de f em relação a lambda é igual ao limite de b tendendo a infinito da integral de 0 até b de f de x dx. Se f é uma função contínua não negativa, as integrais de Lebesgue e Riemann coincidem. Essa é a parte mais importante desse enunciado, porque ela nos permite aplicar as propriedades que foram vistas nos corolários da seção sobre dependência de parâmetros a essa integral de Riemann, sem ter necessidade de usarmos uma integral de Lebesgue, dado que a função Euler elevado a menos tx é uma função não negativa. Como ela não assume valores negativos, nós podemos aplicar essas propriedades com certa liberdade. A primeira coisa a se fazer é construir uma função E maiúsculo de t que seja igual à integral de 0 até infinito de Euler elevado a menos tx dx, que também é igual a 1 sobre t. Pelo corolário 5.9, nós temos que é possível fazer a diferenciação sob o sinal de integral. E então, o que nós fazemos? Nós tiramos a primeira derivada de E maiúsculo em relação a t. Nós sabemos pelo corolário 5.9 que isso vai ser igual à integral da derivada parcial de Euler elevado a menos tx em relação a t. E isso vai ser igual à integral de 0 até mais infinito de menos x vezes Euler elevado a menos tx dx. E isso é igual a menos 1 sobre t ao quadrado. A derivada de segunda ordem, ela nos dá o quê? Ela nos dá que vai surgir um outro menos 1 dentro do sinal de integral, além do que já tinha aparecido com a primeira derivada, vai surgir um outro número menos 1 e uma outra variável x, de forma que nós vamos obter menos 1 vezes x ao quadrado vezes Euler elevado a menos tx. E isso vai ser igual a, novamente, vai aparecer outro menos 1, e isso tudo vai estar multiplicando 1 sobre t elevado ao cubo. Dessa forma, nós podemos perceber um padrão. Quando nós temos a primeira derivada, nós temos x elevado a 1 dentro da integral. Quando nós temos a segunda derivada, nós temos x elevado a 2. Então, dessa forma, quando nós temos a derivada de ordem m, nós vamos ter x elevado a m dentro do sinal de integral. É o mesmo padrão que x segue, o menos 1 também vai seguir. E aí nós temos que nós vamos ter menos 1 elevado a m dentro do sinal de integral. E agora, olhando para o outro lado da igualdade, nós temos o quê? Que para a primeira derivada, nós vamos ter um menos 1 elevado a 1,
e o nosso t elevado a menos 2. E para a segunda derivada, nós vamos ter o menos 1 elevado a 2 e o nosso t elevado a menos 3. Dessa forma, nós podemos deduzir que nós vamos ter que a derivada de ordem m nesse lado da igualdade vai ser igual a menos 1 elevado a m vezes 1 sobre t elevado a m mais 1. Isso é equivalente a dizer que nós vamos ter que a integral de 0 até mais infinito de x elevado a m vezes Euler elevado a menos tx dx é igual a 1 sobre t elevado a m mais 1. Por quê? Porque como esse menos 1 elevado a m é uma constante, nós podemos tirar ele para fora do sinal de integral e multiplicar toda a integral por menos 1 elevado a m. E dessa forma, nós podemos simplificar esse menos 1 elevado a m dos dois lados da igualdade. E por isso, nós obtemos essa equivalência, de forma que a integral vai ser igual a 1 sobre t elevado a m mais 1. E, pelo corolário 5.7, nós temos que nós somos capazes de passar o limite para dentro do sinal de integral. Diferentemente do que é dito no teorema da convergência dominada, nós não vamos precisar de uma sequência convergente de funções. Nós precisamos apenas tomar o limite do parâmetro t num ponto específico. E aqui eu escolhi tomar o limite no ponto t igual a 1. Então, nós tomamos o limite dos dois lados da igualdade com t tendendo a 1. O que é que isso vai nos dar? Quando nós passamos esse limite para dentro do sinal de integral, nós obtemos o quê? Que a integral de 0 até mais infinito de x elevado a m vezes Euler elevado a menos x vai ser igual a 1. Quando t tende a 1 desse lado da igualdade, nós temos que o resultado desse limite vai ser 1. E quando t tende a 1 dentro do sinal de integral, nós temos que esse t no expoente do número de Euler, ele também vai tender para 1. Daí que nós obtemos que dentro do sinal da integral nós vamos ter x elevado a m vezes Euler elevado a menos x. A partir daqui é necessário realizar a integração por partes, de forma a poder obter esse n fatorial que nós buscamos aqui no final. Então, pela integração por partes, eu escolhi integrar o x elevado a m e derivar o Euler elevado a menos x. Dessa forma, nós obtemos o quê? A integral de x elevado a m, que vai ser x elevado a m mais 1 dividido por m mais 1, vezes Euler elevado a menos x, variando de 0 até mais infinito. Isso menos a integral de 0 até mais infinito da integral de x, que vai ser o x elevado a m mais 1 dividido por m mais 1, vezes a derivada de Euler elevado a menos x, que vai ser igual a Euler elevado a menos x vezes menos 1. E isso tudo vai ser igual a 1. O que nós obtemos com essa parte que fica aqui fora? Quando x assume valor 0, nós temos que isso aqui vai para 0, então esse resultado aqui vai ser 0, para quando o x assumir o limite inferior. E quando o x assume o limite superior, em que ele tende para mais infinito, nós temos que Euler elevado a menos x tende para 0, quando o x tende para o infinito. Então nós temos que essa parte que fica aqui fora da integral, nós temos que ela toda vai tender para 0. E ela tende para 0 sempre. Outra coisa que nós podemos notar é que esse menos 1 que aparece multiplicando o número de Euler, Euler elevado a menos x, ele pode ir para fora do sinal de integral e multiplicar aquele menos 1 que aparece aqui. E aí, quando eles se multiplicam, nós obtemos essa equivalência, que a integral de 0 até mais infinito de x elevado a m mais 1 sobre m mais 1 vezes Euler elevado a menos 1 é igual a 1.
Daí, nós vamos realizar esse processo de integração por partes N vezes. E por que nós podemos fazer isso? Porque a parte que vai ficar fora do sinal de integral sempre vai tender para zero, porque nós sempre vamos obter uma situação do tipo que nós temos o x elevado a um expoente multiplicado pelo número de Euler, elevado a menos x. Então, quando tende para o infinito, o número de Euler tende para zero, e quando o x for zero, o x elevado a um expoente positivo vai ser zero. Então, dessa forma, nós podemos fazer a integração por parte n vezes e, dessa forma, manter apenas a integral igual a 1. Apenas o que vai ficar dentro do sinal de integral. Assim, nós obtemos o quê? Quando nós realizamos a integração por partes n vezes, nós vamos conseguir x elevado a m mais n vezes Euler elevado a menos x. E é importante também lembrar que toda vez que o Euler elevado a menos x for derivado, vai surgir um menos 1, mas esse menos 1 vai ser multiplicado com o menos 1 que aparece na frente do sinal de integral, quando nós realizamos a integração por partes. Dessa forma, não tem problema usar essa notação aqui. Quando nós dissemos que a integral de 0 até mais infinito vai ser essa aqui, depois de realizar a integração por partes n vezes. Então, nós vamos ter o nosso x elevado a m mais n, vezes o nosso número de Euler elevado a menos x, e isso dividido pelo quê? Pelo nosso m mais 1, que depois vai multiplicar um m mais 2, que depois iria multiplicar um m mais 3, um m mais 4, um m mais 5, assim por diante, até que ele vai multiplicar um m mais n menos 1, que vai multiplicar um m mais n. Porque nós realizamos a integração por partes n vezes, até que esses números aqui vão somando até virar n. E nós temos que essa integral vai ser igual a 1. Quando nós tomamos o m igual a zero, o que nós obtemos? Nós obtemos 0 mais n, x elevado a 0 mais n. Então, nós vamos ter a integral indo de 0 até mais infinito, de x elevado a 0 mais n, que vai ser o próprio n, vezes o número de Euler elevado a menos x. E isso dividido por 0 mais 1, vezes 0 mais 2, vezes 0 mais 3, que vai nos dar o 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até vezes o n. E dessa forma, nós temos que a integral desse valor vai ser igual à integral de 0 a mais infinito de x elevado a n vezes o número de Euler elevado a menos x dividido por n fatorial dx. E isso vai ser igual a 1. Como nós temos que o n fatorial é uma constante, nós podemos novamente mover esse 1 sobre n fatorial para a parte de fora do sinal de integral e nós podemos multiplicar n fatorial dos dois lados da igualdade a fim de obter o resultado final, que vai ser que a integral de 0 indo até mais infinito de x elevado a n vezes Euler elevado a menos x dx vai ser igual ao nosso n fatorial, que é o resultado que nós estávamos procurando a partir do enunciado.